O governo federal enviou ao Congresso o primeiro dos projetos para o corte de gastos. O texto tem alterações nas regras para o reajuste do salário mínimo e o pagamento do abono salarial para o período entre 2025 e 2030. O governo estima um impacto positivo de 327 bilhões com as propostas. Mas a apresentação dessas propostas ficou marcada pela falta de habilidade política e a inclusão de uma proposta de isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 fez o mercado financeiro reprovar o pacote. O resultado foi um caos com a disparada do dólar e o aumento nas projeções da taxa básica de juros. Quero começar esse assunto, claro, com o economista deste nosso domingo. Vai fazer um panorama geral do que se trata este anúncio que repercutiu tanto, um anúncio feito pelo ministro Fernando Haddad em rede nacional. É aquilo, André Galhardo, pelo que a gente estava acompanhando, havia uma grande expectativa de que o governo chegou, enfim, a uma conclusão do tal esperado corte de gastos. Quando veio a público, em rede nacional, e anuncia não só algumas medidas que podem alcançar ou não o corte de gastos, também anuncia junto um corte ali, uma expansão da taxa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E o mercado, em maior parte, claro, há opiniões diversas, não recebeu bem isso. E aí? Exatamente, Kobayashi, você falou certo, né? O pacote de corte de gastos, ele deveria ser bem recebido. O problema foi a intempestividade dessa questão do IR. O governo decidiu anunciar, junto com o pacote de corte de gastos, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, na interpretação do mercado, eu acho que o timing não foi certo, tá? Então, na interpretação média do mercado, claro que cada um tem o seu entendimento, não foi legal, porque de um lado o governo promete cortar 70 bilhões de reais em 2 anos, mas de outro vai abrir mão de um volume gigantesco de recursos, algumas pessoas falam 38 bilhões de reais. Então, corta de um lado, mas acaba gastando mais de outro. Essa foi a interpretação do mercado. É claro que a gente precisa fazer a seguinte ressalva. O próprio ministro Fernando Haddad disse em público, depois do anúncio, inclusive dos detalhes, que não haveria impacto fiscal, que tudo que fosse deixado de ser arrecadado com essa nova faixa de isenção de imposto de renda seria arrecadado de quem ganha mais dinheiro. Então, teoricamente, o impacto seria zero. O grande problema é que o mercado não confia nem em 70 bilhões, na avaliação de diversos analistas, o corte, na verdade, será bem menor, algumas pessoas falam em 40 bilhões, 50 bilhões, e para outros, essa questão também do IR também não seria totalmente verídica ou alcançável. O governo teria problemas para arrecadar aquilo que ele deixaria de arrecadar com essa nova faixa de isenção. Então, a nova arrecadação das pessoas que ganham mais não seria suficiente para perfazer essa perda de receita oriunda dessa nova faixa de isenção de imposto de renda. É importante, Kobayashi, só dizer, sou favorável, a gente precisa perseverar nessa reforma da renda. A gente paga muito imposto, e tirar imposto de quem ganha menos, ou da classe média mesmo, é importante. O problema é como o governo decidiu anunciar isso, no momento em que o mercado dava sinais de que precisava desse anúncio de corte de gastos, e de fato isso é relevante, o governo decidiu, ao mesmo tempo, no mesmo momento, falar dessa reforma da renda. Acho que então o grande problema que fez o dólar disparar, as taxas de juros subirem, foi o anúncio conjunto de corte de gastos e mais renúncia fiscal. E aí, Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, como leigo mesmo. Olha só, bom, primeiro, de fato o aumento do dólar se deve por conta desse reajuste do IR, tão somente por conta disso, e mais, não é uma justiça tributária isentar quem ganha menos desse imposto que é tão pernicioso, imposto de renda, ofende tanto a renda do indivíduo, e se o dispensa do pagamento de imposto de renda, esse dinheiro que ele pagaria do imposto não volta para o mercado como forma de compra, de incentivo, de fomento ao próprio mercado? Olha, você vê que é uma visão de um leigo totalmente aderente à realidade. Isso é muito importante, você falou tudo. Quando a gente entra num debate sobre gastos aqui no Brasil, muitos economistas dizem assim, o governo tem que cortar gasto. A minha primeira pergunta é, onde? Onde é que a gente vai reduzir? Então, porque não é uma coisa tão simples. Em primeiro lugar, a responsabilidade fiscal é a ordem do dia.
A gente, de fato, precisa equilibrar as contas públicas. Eu acho que isso é consensual, todo mundo concorda. Mas aí, quando a gente começa a debater como a gente vai chegar nesse equilíbrio, é isso, corta gastos. Cortar de onde? Eu vou tirar dinheiro de quem mais precisa, eu vou fazer faltar professor na creche, vou fazer faltar vacina, eu vou fazer faltar policiamento. É difícil, a gente precisa avançar nessa questão, mas é muito difícil. E aí você falou uma coisa muito importante. O imposto de renda, ele era para ser um imposto progressivo. O imposto progressivo é aquele imposto que dói mais em quem ganha mais. Ele vai cobrar mais dinheiro de quem ganha, ele vai cobrar mais tributo de quem ganha mais. É o princípio da capacidade contributiva. Então, esse imposto de renda que deveria ser progressivo, ele é, na verdade, regressivo no Brasil. Porque a gente esqueceu, né, entre aspas, de ir atualizando. Então, a gente tem 5 mil reais, vamos supor, né, essa reforma da renda prospera, a gente tem essa nova faixa de isenção, quem ganha até 5 mil reais não paga mais imposto. Se eu ficar 10 anos sem revisar isso aí, eu tenho um retorno desse imposto regressivo. Então a gente precisa sempre olhar para esse imposto de renda para não esquecer que ele é um imposto com caráter progressivo. E de fato, como há injustiça, o sistema tributário do Brasil é uma piada, para dizer o mínimo aqui, né? Eu vejo isso com bons olhos, sem perder de vista que a responsabilidade fiscal é importante, de fato, né? E o mercado não gostou disso. A interpretação do Banco Central é que o Brasil hoje opera acima da sua capacidade produtiva. A gente está operando o PIB potencial, a gente está acima do nosso PIB potencial. O PIB está crescendo mais do que nós poderíamos de fato crescer. E isso gera... Desemprego baixo também. Desemprego baixo, na mínima histórica. Isso gera ou pode gerar problemas inflacionários lá na frente. Esse imposto de renda, esse aumento da faixa de isenção de renda, vai dar mais poder de compra. E vai manter o nível de atividade econômica forte no ano que vem. Esse é o ponto. Esse é o estresse do mercado. Eu quero popularizar esse debate, entender melhor aqui. Vamos fatiar em alguns assuntos. O negócio é o seguinte, a gente viu o anúncio sendo feito e na sequência o mercado reagindo, dólar acima dos 6, é histórico, nunca tinha passado disso, né? A gente fechou, o primeiro dia em que o dólar bateu os 6, fechou a 5,99, no outro dia já fechou acima dos 6 mesmo, não é isso? Complica a vida do Gesualdo, que está toda hora aí, né, em terras internacionais. Mas isso, para muitos, é pressão inflacionária, as coisas vão começar a subir. Tem gente que precisa de insumo para a sua produção, tem gente que precisa de matéria que vem, paga em dólar para vender e esse custo é repassado no preço dos produtos, as coisas ficam mais caras, o valor da moeda vai perdendo poder de compra e para alguns, a gente teve alguns especialistas falando conosco, o André, e alguns deles falam que isso inevitavelmente vai gerar aumento da taxa de juros. A tão criticada taxa de juros do Banco Central, o presidente Lula pegou esse tema para criticar, até porque era a pessoa que não era do seu time, né? Era a pessoa que tinha remanescido do governo anterior, estamos falando do Campos Neto, e pegou para Cristo para falar que esse cidadão do Banco Central ficava mantendo taxa de juros a 13%, que é absurdo, que não pode, que isso é ruim para o pobre e tal, mas as pessoas estão falando até que a taxa de juros pode chegar a 14%, mais do que 14%. E aí? E a vida do pobre, com isso tudo acontecendo? Exatamente. E respondendo a pergunta que eu não respondi, o dólar chegou em R$6 só por conta disso? É claro que os últimos dias é praticamente exclusividade, né? O que levou a esse movimento forte de desvalorização da moeda brasileira é doméstico, ponto. Só que a gente já tinha, né? Teve a vitória do Trump, eu não tenho nada contra o Trump, tenho, claro, as minhas convicções políticas, mas não é disso que se trata. Só que a vitória do Trump significa mais tensões comerciais. Inclusive ele falou nesse final de semana que deve aplicar tarifas em relação ao BRICS, né? Então, já se prepara que segunda-feira pode ser mais uma rodada de desvalorização cambial. Então, teve a vitória do Trump, nós temos 2 guerras em curso, a gente tem muita questão internacional repercutindo, né, influenciando a cotação da moeda brasileira. E é por isso que eu não vejo com otimismo a evolução da cotação da moeda americana ao longo dos próximos meses. Agora, Kobayashi, isso é uma coisa muito importante. Eu poderia me reservar o direito de não comentar essa questão. Não, a gente quer polêmica mesmo. É polêmica? Não, então isso. Isso. Não, porque é o seguinte, eu acho que é normal. Acho que o presidente Lula está no direito dele. O próprio Trump, que tem uma linha de pensamento totalmente diferente, cobrava bastante o Banco Central norte-americano. Ele reclamava demais, inclusive de forma assintosa, como fez o Lula aqui. Agora, a taxa de juros é muito alta no Brasil. Me desculpem os meus colegas economistas que estão me assistindo aqui, porque eles vão dizer o seguinte: a taxa de juros é alta porque o governo não tem responsabilidade fiscal.
Nós gastamos, no mês de outubro, mais de 111 bilhões de reais, bilhões, com B de bola, com juro da dívida pública e perdas com swap cambial. Então, peraí. Adianta economizar 70 bilhões e gastar 900 com juro da dívida pública? Então, peraí, você chegou num ponto que eu queria, que essa é a próxima casa desse xadrez todo. Porque o governo faz esses anúncios, talvez não seja o motivo exclusivo da alta do dólar, mas contribuiu e muito, sim, pelo que a gente está ouvindo por aí, de quem trabalha na área. Isso vai gerar a desvalorização da moeda, do poder de compra, da compra, inflação crescendo, aumento, por consequência, da taxa de juros. E subindo a taxa de juros, além de prejudicar o mais pobre, prejudica o próprio governo que tomou essa iniciativa lá no começo, que é justamente o pagamento de juros da dívida pública. E aí? Não é pior não só, ou seja, não é pior não só para o cidadão, é pior também para o governo. O que, no meu ponto de vista, só realça, só levanta ainda mais o equívoco terrível da política econômica do governo. Estou muito errado? Estou mais ou menos certo? Você concorda comigo ou não? O Kobayashi, é como direito, né? A gente tem o precedente, de repente um juiz... Eu não sou economista, ele foi bem, né? É sério, só advogado. Tem muitas interpretações. Eu estou tomando cuidado aqui em respeitar a opinião divergente de economistas e de pessoas leigas, porque errado você não está, eu vou dizer por quê. O Banco Central, ele pode subir a taxa de juros em 1% na próxima reunião, nesse mês. E aí elevar a Selic já, provavelmente vai chegar em 14,25. É muito provável que isso aconteça. A espera é 0,75 do mercado. É isso, mas eu não me surpreenderia com um aumento de 1%, para ver o tamanho, né, do desgaste dentro do mercado financeiro. Agora, uma parte da explicação da subida dos juros é a desancoragem das expectativas de inflação. O mercado financeiro está olhando para 26, 27, 28, está falando, a inflação vai continuar alta por todo esse período. Então, o Banco Central, com vistas a diminuir essas expectativas, ele está aumentando os juros agora. Só que o Brasil já tem uma das taxas reais de juros mais altas do mundo. Já é muito fardo. É muito pesado carregar essa dívida pública brasileira. E eu concordo que parte da explicação para esses juros altos deriva de questões do governo. Está tudo conectado. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado. Às vezes você chega, não é isso. As coisas estão muito conectadas. E tem um ponto importante que poucas pessoas, agora mais, mas poucas pessoas estavam falando. A meta de inflação do Brasil, inclusive nós vamos descumprir, muito provavelmente, a meta de inflação desse ano. O limite superior é 4,5%, a gente vai estourar isso aí. A meta é 3%. Quando é que o Brasil fez uma inflação em 3%, abaixo de 3%? Vou te falar, 1998. 1998. E 2017. Para fazer uma inflação de 2,95% em 2017, a gente teve que ver o mercado varejista brasileiro encolher 9,2%. Só uma coisa, quanto que estava o dólar em 1998? 98, mais ou menos. 1,30, vai, não sei, um chute aqui. 40. Mas estava 1,50 em 2011 na Dilma. Dólar baixo não necessariamente transmite paz de espírito. Não é sinônimo, é isso. Não é sinônimo. Inclusive, esse foi um dos motivos, né, da perda de potência da nossa indústria. Tem toda uma questão em torno disso. Exportação e tal. É dificílimo cumprir com uma meta de inflação de 3%, justamente por essas questões burocráticas, por essa insegurança jurídica. Então, é muito complicado nós perseguirmos uma meta de inflação tão audaciosa como a gente tem feito. E quando eu falo sobre isso, as pessoas que têm uma opinião divergente da minha falam, você quer subir a meta de inflação? Porque a gente corta juros, aí cresce mais, o Lula reeleito. Não é o Lula, o meu compromisso com meus clientes, com a minha empresa. O que eu quero é uma meta de inflação execuível. Uma meta de inflação que a gente consiga perseguir e alcançar. E eu falei disso na semana passada. A mesma coisa o corte de gastos. Adiantava o Haddad vir a público e falar, vamos cortar 200 bilhões e cortar 100. Então desculpa, você está falando que a meta de inflação nossa, ela é utópica, não é? Totalmente utópica. E isso gera instabilidade. Dá para fazer. O que seria uma média ponderável, então? Dá para fazer com baixo. E deixa eu emendar. E isso gera, naturalmente, uma instabilidade para os investidores, né? Se a meta não é crível, então qual é a segurança que qualquer investidor tem de botar seu dinheiro no Brasil, de aumentar a nossa riqueza, gerar emprego, gerar produtividade? Já não tem segurança jurídica ainda. Não tem segurança econômica também? É isso. E o Brasil é um dos maiores receptores de investimento produtivo do mundo, né? Foi o segundo maior no ano passado. Ou seja, se tivesse tudo certo, poderia ser um estouro. Exatamente. Não é? Seguir os passos dos países do leste asiático. Mas tem muita questão em jogo. É uma meta de inflação crível? É uma meta de inflação crível. Dá para fazer 3%? Dá. Eu acabei de dizer o contrário, mas dá. Desde que a gente normalize a mediocridade. Vamos crescer meio. Vamos crescer 0,5%, vamos aumentar a taxa de desemprego e aí a gente consegue perseguir uma inflação audaciosa, uma meta de inflação audaciosa como essa que a gente tem hoje.
Esse é o ponto. Nós tivemos uma crise severa, 2015, 2016, oriunda de diversas más escolhas ao longo do primeiro governo Dilma Rousseff. E aí a gente viu, em 2017, 18 e 19, o nosso país crescer 1%, 1,3%, quando muito, 1,8%. Isso com o Temer liberando a FGTS, com o safra recorde no agronegócio. Então, contando com a sorte e com impulsos, né, transitórios ali, é pouco. A gente não pode normalizar crescer 1,5%, 1,1%. A gente precisa crescer mais. 3% é pouco para o Brasil. Sim. Então, para a gente chegar no nível de desenvolvimento que a gente quer, a gente precisa crescer muito mais e perseguir uma meta de 3%. Para crescer tem que ter inflação. É isso que eu ia tocar. Ô André, eu ia tocar nesse ponto. A nossa geração, década de 80, a gente viveu com aquele fantasma de inflação, causa até arrepio essa questão em todos nós. E você citou 2 anos onde a nossa média de inflação esteve abaixo dos 3. 98, que foi um ano de crise, e 2017. Por quais fatores em 2017 ela se manteve abaixo dos 3? Excelente pergunta. O comércio varejista restrito, naquele ano, 17 em particular, ele ainda enfrentava problemas da gravíssima crise econômica e política que se abateu em 2015 e 2016. Em 15 a gente caiu 3,5% de PIB, 2016 a gente caiu 3,3%. O comércio varejista encolheu quase 10% em 2017. Então ainda havia resquícios da crise, da severa crise que a gente tinha atravessado. Dá para fazer. A média, desde junho de 1999, que foi quando a gente implementou o regime de metas de inflação, a média é pouco mais de 6%. Eu não acho que a gente tem que se habituar também com uma inflação alta. Isso penaliza os mais pobres. Não adianta você isentar do IR de um lado e o cara não conseguiu comprar nada. E o cara pagar com inflação. O dinheiro que ele economiza do imposto de renda, ele gasta com o aumento do preço do arroz. Então sim. Exatamente. Então, assim, responsabilidade fiscal, sim. O governo precisa avançar nessas medidas de contenção de gastos. Obviamente que sim. Eu só acho que a gente tem que ter um pouco mais de serenidade na hora de debater isso. É que aqui, André, a gente... Falei pra você, aqui a gente discute economia com a propriedade de quem nunca estudou os 2 meses de economia do ministro Fernando Haddad. Aqui a gente vai do direito para quem em 5 segundos. Agora, para quem já repetiu de matemática na escola. Né? Agora, Wilson Pedroso, você que... Agora sim, falando do que você é o nosso guru aqui, nosso estrategista político. Foi interessante o anúncio, viu? O anúncio foi feito não pelo presidente Lula, que geralmente é quem vem a público para dar boas notícias ou notícias populares, né? Não que essa tenha sido uma boa notícia na essência, se a gente estudar a fundo a tecnicidade, as consequências e tal. Mas é uma notícia populista, né? Olha só, 80% das pessoas que pagam imposto de renda não vai pagar mais. É tipo isso que veio falar o ministro Fernando Haddad. E ele veio a público com essa notícia para muitos, para que essa boa notícia colasse nele, para melhorar um pouco mais a imagem do político Fernando Haddad, ele que está aí nesses 2 anos sendo o técnico, o que fica tentando ser responsável fiscal, o chato, enfim, às vezes é até contraditado pelos próprios colegas ali de partido, de ministério, presidência e tal. Deu certo, na sua opinião? Ou com essa reação do mercado não colou muito bem essa boa imagem? Posso complementar sua pergunta? Vai dar certo se as pessoas... Posso só complementar a pergunta? Você parte dessa perspectiva do Haddad. Mas será que por conta desse viés populista e das críticas da Faria Lima, o Lula não se escondeu também um pouco por conta disso, para não ficar mal com o mercado? Responde as duas aí, o senhor. Eu vou no caminho que o Acaso falou. Primeiro, tem 2 questões. Uma é essa, né? O presidente Lula colocou o Fernando Haddad como escudo para ver a reação e os resultados. Porque não dá para falar para as pessoas que elas não vão poder, que elas não vão arrecadar, vão deixar de arrecadar imposto de renda ou vão deixar de pagar imposto de renda e não ver o resultado nas prateleiras do supermercado, não ver o resultado no seu custo de vida do dia a dia. Mas que o governo está começando a fazer um viés político em suas ações, pensando em 2026, isso é real. Porque nós tivemos o anúncio do corte de gastos e de arrecadação do imposto de renda essa semana. Na mesma semana, o presidente Lula lançou um projeto especialmente dedicado às comunidades, vou falar em português claro, às favelas, olhando 2026. Ou seja, o presidente e o governo já começam a se movimentar pensando na política das eleições presidenciais de 2026. Por quê? Porque os resultados eleitorais
municipais deste ano mostraram que, além de não ter o voto da classe média alta, o governo começa a perder o voto dos mais pobres. Tanto foi o resultado aqui do Fernando Haddad, Guilherme Boulos. Do Guilherme Boulos com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes teve voto aonde? Na periferia. E o Guilherme Haddad naquele centro mais... Guilherme Boulos. Mais Vila Madalena. Ou seja, então, ele já começa a se movimentar pensando em 2027. Guilherme Haddad e Fernando Boulos, é isso? André, o próprio governo tem também uma reverberação na parte econômica e na parte dos bancos e etc., o governo federal. E aí, quando o PT, ele coloca na sua principal página que os Faria Limers, né, que a Faria Lima atacou e sabotou o governo, atacando o povo, e por isso o dólar sobe, não é subestimar com a inteligência, até mesmo daquele que sabe mediamente a respeito de economia, não é ser evasivo, não sustentar que um governo ele tem que representar o povo e tem que arcar com as suas incompetências e mostrar soluções e não apontar de forma completamente evasiva e irresponsável um apontamento que é irreal, né? Desde quando críticas fazem com que o dólar eleve? Esse é um ponto importante, até por isso que eu ia falar, vou abrir mão de fazer esse comentário sobre o Lula com Roberto Campos Neto, né? Eu acho pouco frutífero, né? Eu acho que ele precisa vir a público e colocar, assim, as questões do que ele não acha interessante, mas eu acho ruim a gente entender o mercado financeiro como um problema, e às vezes ele de fato pode ser, só que quando você ataca o mercado financeiro, ele é parte da sociedade. Uhum. Então, adianta você... tirar o imposto de renda e com isso trazer uma volatilidade que vai elevar a inflação e vai fazer as famílias gastarem agora com mais inflação, em vez de gastar com imposto de renda. Então eu acho pouco frutífero. Eu acho que a gente precisa, assim, de fato, às vezes o interesse do mercado financeiro ele é distinto do interesse da sociedade. Por exemplo, a taxa de juros mais elevada, ela é melhor para quem tem investimento, ponto. Quem é que tem investimento no Brasil? Só que a gente não pode demonizar o mercado e entrar em embates toda vez com ele, primeiro porque o mercado não é uma pessoa, ele é formado por múltiplas empresas. Parece que é uma instituição, né? Exatamente. E aí, sempre que você faz isso, que sempre que você ataca, você tem desvalorização cambial, mais flutuação de juros e mais impacto para a população mais pobre, que é aquela que você está, em teoria, tentando defender. Então, na minha humilde interpretação, eu acho que é sempre infrutífero isso, de falar que a Faria Lima é a grande culpada de todos os problemas. O governo também tem a sua parcela de culpa. Falando especificamente sobre o dólar, que fechou em alta justamente a R$6, fechou na sexta-feira, o maior valor nominal da história no Brasil, R$6. Chegou a bater 6,11 durante o dia. A gente falou com alguns especialistas aqui na Jovem Pan, dizem que além do aumento na cotação, outras variáveis assustam ainda mais, principalmente a percepção de que será preciso aumentar ainda mais a taxa básica de juros, que a gente já falou, o real desvalorizado, até ajuda a quem vive das exportações como produtores rurais de commodities, como soja, milho e café, mas eles mesmos sofrem com as importações dos insumos. É aquilo que você tinha dito, de que às vezes ganha de um lado, perde do outro, porque você exporta ganhando mais, mas você paga mais no custo dos consumos, né, dos insumos, que geralmente são importados. Agora eu quero seguir de uma maneira mais simples, André. Quero popularizar mesmo esse debate. Na prática, para quem está nos ouvindo, a pessoa que está lá agora, depois desse almoção em casa, do lado do seu tiozão, fazendo piadas do pavê, já chegando em clima natalino, o que o dólar a R$6 impacta na vida dele? Além, é claro, de complicar viagens internacionais, o que mais na prática as pessoas vão começar a sentir a partir de agora? Tem essa coisa mais óbvia, né? Você precisa comprar dólar, vai pagar um dólar mais caro. E tem essas coisas menos óbvias, esse impacto indireto. A gente importa, por exemplo, trigo da Argentina. Boa parte das negociações que a gente faz com os argentinos é em dólar. Então a gente sempre vê matéria na televisão, o pãozinho vai ficar mais caro. Então impacta o consumo. Até existe um estudo do FMI, a cada 10% de desvalorização cambial tem 1% a mais de inflação. Então, de modo geral, os produtos vão ficar mais caros, né? Os alimentos, de modo geral, têm um impacto mais... Quer dizer, a compra vai ficar mais cara. Fica mais caro, é isso. A inflação fica mais cara, vai gastar mais dinheiro. O custo de vida aumenta, de modo geral, porque é isso. E no final das contas, você está importando produtos mais caros e aí você tem o IGPM subindo.
Ou seja, a IGPM é a inflação do aluguel. Exatamente. Ou seja, você já vai pagar mais caro para comer, vai pagar mais caro também agora para morar, tem essa. Exatamente, né? Exatamente. Então, a economia, desculpa ser... Que situação difícil, hein? Difícil. Mas tem a economia indexada, a gente chama de indexação. Que é o quê? Você faz o seu contrato de aluguel e tá lá, ó, daqui 12 meses eu vou reajustar esse contrato com você. E eu vou usar o IGPM, a inflação do aluguel, para falar, você paga R$1.000, se o IGPM veio 10%, você vai pagar R$1.100. Então, isso tem impactos de curto prazo, médio prazo, longo prazo no custo de vida da população. É muito ruim essa desvalorização. E no Brasil tem mais problema. A volatilidade, porque isso dá insegurança para o empresário. Ele, mais do que a moeda desvalorizada, você tem a moeda em 6,11, aí você tem 5,80, 5,70, depois 6 de novo. Essa volatilidade é muito ruim para que os empresários possam se planejar, né? E acabam, pode acabar impactando no nível de investimento. Que notícia boa que você está trazendo, hein, André? Vai ficar mais caro comer, vai ficar mais caro morar. Que fácil para todo mundo, hein, Gesualdo? O dólar vai subir ainda mais. Pois é. André, deixa eu fazer uma pergunta objetiva para você, bem popular. Desemprego baixo, 6%. PIB crescendo. Inflação alta e dólar alto. Afinal, a economia vai bem ou vai mal? Que a economia é uma coisa... Aquela pergunta a picanha tá cara. A picanha não funciona. Pro economista... Não, e deixa eu falar. Eu acho que assim, você tem dois olhares. Quando você olha para o dólar, a sua avaliação é de que a economia não vai tão bem. É por isso que é difícil falar, a economia está indo bem. Agora, quando você olha o nível de crescimento, a gente deve crescer mais de 3% esse ano. E a minha projeção, de novo, eu não tenho bola de cristal, posso estar totalmente errado, é a maior do mercado financeiro agora. Mais 3% para 2025. Tem muita gente falando em 1,5%, 1,75%, 1,25%. E com base, por que você se fundamenta um aumento até maior do que os seus colegas? Eu acho que, além dos fundamentos macroeconômicos, eu vou fugir do techniquez aqui, o empresário... A gente não entende. O empresário... Não, e acho que é infrutífero também, mas o empresário brasileiro, ele se recusa a parar de investir. Pela primeira vez em 10 anos, ele tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Pela primeira vez. A produção industrial brasileira vai crescer em torno de 3,3% esse ano. É o maior crescimento desde 2010. Não é que está tudo bem. Eu tenho consciência dos gargalos produtivos. Mas cresce para quem vende internamente no país ou cresce para quem está... acho que as duas coisas. As duas coisas. A gente tem empresa que exporta motores, a gente exporta produtos manufaturados e a gente está exportando, menos do que no ano passado, mas a gente está exportando também produtos manufaturados menos elaborados, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem um impulso ainda. A economia brasileira, como ela vem acelerando, é difícil você ter um break imediato. Então, eu acho que o primeiro semestre, sobretudo por um comportamento melhor da agropecuária, eu acho que o primeiro semestre de 25 ele vai ser bem positivo. De novo, posso estar errado, ninguém tem bola de cristal, tá? Mas o primeiro semestre de 25 ele pode ser bem positivo e ele pode dar suporte para a continuidade desse crescimento que a gente viu desde a retomada da pandemia. 21, 22, 23, 24 e agora 25. Para fechar, a gente tem uma audiência gigantesca aí no nosso centro-oeste, no interior de São Paulo, né? Pessoas que são ligadas ao agronegócio, que dependem disso financeiramente inclusive. Muito rapidamente, qual que é a sua projeção aí na economia para eles? Olha, a Conab, que é responsável por fazer essas projeções, ela vê um ano melhor para a gente. A gente tem menos efeitos de El Niño, provavelmente não tem laninha. Então, o que se espera, claro que a natureza está muito volátil, mas o que se espera é um ambiente climático mais favorável e, portanto, uma safra melhor, um ano melhor para o agronegócio. Tá aí, vamos continuar acompanhando os assuntos da economia. Essa semana foi muito tumultuada, com o anúncio, com as reações, com o dólar subindo, enfim. E o André vai estar aqui para ajudar a gente a entender melhor todos esses conceitos e o que esperar da economia, né? Para 2025, na nossa vida, na vida do cidadão que faz a sua compra, depende do pãozinho, do café de todo dia, né? Vamos acompanhar com um pouco mais de otimismo, porque infelizmente as projeções, com base nos números, não são assim tão boas, principalmente em relação ao aluguel e à alimentação com essa alta do dólar.